Capítulo 31. Depois destas coisas, inspecionando as entradas do norte acima das montanhas, vi montanhas e percebi 7 montanhas repletas de puro nardo, árvores odoríferas e papiro. Dali eu passei acima dos picos daquelas montanhas, a alguma distância para o leste, e fui sobre o mar da Eritreia. E quando eu havia avançado para longe além dele, passei ao longo, acima do anjo Zateel, e cheguei ao jardim da justiça. Nesse jardim eu vi outras árvores, as quais eram numerosas e grandes e floresciam ali. Sua fragrância era agradável e poderosa, e sua aparência era tanto agradável quanto elegante. A árvore do conhecimento também estava ali, do qual, se alguém comesse, tornava-se dotado de grande sabedoria. Ela era semelhante às espécies da tamareira, dando frutos semelhantes à uva, extremamente fina. E sua fragrância estendia-se a considerável distância. Eu exclamei: que bela é esta árvore, e quão deleitável é sua aparência! Então o santo Rafael, um anjo que estava comigo, respondeu e disse: esta é a árvore do conhecimento, da qual vosso antigo pai e vossa mãe comeram, os quais foram antes de ti, e que, obtendo conhecimento, seus olhos sendo abertos, e descobrindo que estavam nus, foram expulsos do jardim. Capítulo 32. Dali eu fui na direção das extremidades da terra, onde vi grandes feras diferentes umas das outras e pássaros variados em suas aparências e formas, bem como com notas de diferentes sons. Para a direita destas feras eu percebi as extremidades da terra, onde os céus cessam. Os portões do céu estavam abertos e vi as estrelas celestiais vindo. Eu enumerei-as enquanto elas procediam do portão, e escrevi-as todas enquanto elas saíam uma por uma, de acordo com seu número. Eu escrevi seus nomes completamente, seus tempos e estações, enquanto o anjo Uriel, que estava comigo, mostrava-as a mim. Ele mostrou todas a mim, e escrevi uma coisa delas. Ele também escreveu para mim seus nomes, seus regulamentos e suas operações. Capítulo 33. Dali eu avancei em direção ao norte para as extremidades da terra, e ali vi a grande e gloriosa maravilha das extremidades de toda a terra. Vi ali portões celestiais abertos para o céu, 3 dos quais distintamente separados. Os ventos do norte procediam deles, soprando frio, granizo, geada, neve, orvalho e chuva. De um dos portões eles sopravam suavemente, mas quando eles sopravam dos 2 outros portões, ele era violento e forte. Eles sopravam sobre a terra fortemente. Capítulo 34. Dali eu fui para as extremidades do mundo para o oeste. Ali percebi 3 portões abertos, enquanto eu estava olhando no norte. Os portões e passagens através deles era de igual magnitude. Capítulo 35. Então eu segui as extremidades da terra ao sul, onde vi 3 portões abertos para o sul.
do qual provinha orvalho, chuva e vento. Dali eu fui para as extremidades do céu oriental, onde vi 3 portões celestiais abertos para o leste, os quais tinham portões menores dentro deles. Através de cada um desses portões menores, as estrelas do céu passaram para o oeste, por um caminho que foi visto por elas e todo o período de seu aparecimento. Quando eu as vi, as abençoei cada vez que elas apareceram, e abençoei o Senhor da Quevod, que tinha feito estes grandes e esplêndidos sinais, para que eles pudessem mostrar a magnificência de suas obras aos anjos e às almas dos homens, e para que estes pudessem glorificar todas as suas obras e operações, pudessem ver os efeitos do seu poder, pudessem glorificar o grande labor de suas mãos e abençoá-lo para sempre. Capítulo 36. A visão que ele viu, a segunda visão de sabedoria que Enoque viu, o filho de Jared, filho de Malalel, o filho de Canã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Este é o começo da palavra de sabedoria, a qual eu recebi para declarar e dizer àqueles que habitam sobre a terra. Ouvi desde o princípio e entendei até o fim as santas coisas que eu pronuncio na presença do Senhor dos Espíritos. Aqueles que eram antes de nós pensaram nas boas para se pronunciar. E nós, que viemos depois, obstruímos o princípio da sabedoria. Até o presente tempo nunca aconteceu ter sido dado diante do Senhor dos Espíritos o que eu recebi, sabedoria de acordo com a capacidade do meu intelecto, e de acordo com o prazer do Senhor dos Espíritos, o que eu recebi dele, uma porção da vida eterna, e eu obti 3 parábolas, as quais eu declarei aos habitantes do mundo. Capítulo 37. A primeira parábola. Quando a congregação dos justos for manifestada e os pecadores forem julgados por seus crimes e forem afligidos à vista do mundo, quando os justos forem manifestados na presença dos mesmos justos, os quais serão eleitos por suas boas obras, corretamente pesadas pelo Senhor dos Espíritos, e quando a luz dos justos e dos eleitos, os quais habitam na terra, for manifestada, onde será a habitação dos pecadores? E qual será o lugar de descanso daqueles que rejeitaram o Senhor dos Espíritos? Seria melhor para eles se nunca tivessem nascido. Quando os segredos dos justos também forem revelados, então os pecadores serão julgados e os ímpios serão afligidos na presença dos justos e eleitos. Daquele tempo, aqueles que possuírem a terra deixarão de ser poderosos e exaltados, nem serão capazes de olhar para o semblante do santo, pois a luz dos semblantes dos santos, dos justos e dos eleitos terá sido visto pelo Senhor dos Espíritos. Então os reis poderosos daquele tempo serão destruídos, mas serão entregues nas mãos dos retos e santos. Desde então ninguém obterá compaixão do Senhor dos Espíritos, porque suas vidas neste mundo terá sido completada. Capítulo 38. Naqueles dias a raça eleita e santa descerá do céu, e sua semente estará com os filhos dos homens. Enoque recebeu livros de indignação e ira,
e livros de pressa e agitação. Nunca obterão misericórdia, diz o Senhor dos Espíritos. Uma nuvem então me arrebatou, e o vento elevou-me acima da superfície da terra, colocando-me na extremidade dos céus. Lá eu vi outra visão, e vi as habitações e os lugares de descanso dos santos. Meus olhos viram suas habitações com os anjos e seus lugares de descanso com os santos. Eles estavam entrando, suplicando e orando pelos filhos dos homens, enquanto a justiça fluía como água diante deles e a misericórdia se espalhava sobre a terra como orvalho. E assim será para com eles para sempre e sempre. Naquele tempo os meus olhos viram a habitação do eleito da verdade, fé e retidão. Sem conta será o número dos santos e eleitos na presença de Elohim, para sempre e sempre. Sua residência eu vi sob as asas do Senhor dos Espíritos. Todos os santos e eleitos cantavam diante dele com a aparência semelhante à chama de fogo. Suas bocas estavam cheias de bênçãos, e seus lábios glorificavam o nome do Senhor dos Espíritos. E retidão incessantemente habitava diante dele. Eu quis permanecer ali, e minha alma desejou aquela habitação. Ali estava minha antecedente herança, pois deste modo eu prevaleci diante do Senhor dos Espíritos. Neste momento eu glorifiquei e exaltei o nome do Senhor dos Espíritos com louvor e exaltação, pois ele o tem estabelecido com bênção e com exaltação, de acordo com a sua própria boa vontade. Meus olhos contemplaram aquele espaçoso lugar. Eu o bendisse e falei: abençoado seja, abençoado desde o princípio e para sempre. No princípio, antes que o mundo fosse criado e sem fim, é seu conhecimento. Qual é este mundo? De toda geração existente, eles abençoarão aquele que não dorme espiritualmente, mas permanece diante da tua Kevod, abençoando, glorificando, exaltando-te e dizendo: Santo, Santo, o Senhor dos Espíritos encheu o mundo todo de espíritos. Ali meus olhos viram a todos que, sem dormir, permanecem diante dele e abençoam-no, dizendo: abençoado sejas, e abençoado seja o nome de Elohim para sempre e sempre. Então meu semblante ficou mudado, até que fiquei incapaz de continuar vendo. Capítulo 39. Depois disso, eu vi milhares de milhares e miríades de miríades e um número infinito de pessoas em pé diante do Senhor dos Espíritos. Igualmente, nas quatro asas do Senhor dos Espíritos, nos quatro lados, percebi outros, ao lado daqueles que estavam em pé diante dele. Seus nomes também eu sei, porque o anjo que estava comigo declarou-os a mim, revelando-me toda coisa secreta. Então ouvi as vozes daqueles sobre os quatro lados, magnificando o Senhor da Kevod. A primeira voz abençoou o Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. A segunda voz ouvi abençoando ao eleito e aos eleitos que sofrem pela causa do Senhor dos Espíritos. A terceira voz eu ouvi pedindo e orando em favor daqueles que habitam sobre a terra e suplicam no nome do Senhor dos Espíritos. A quarta voz eu ouvi expulsando os anjos ímpios e proibindo-os de entrarem na presença do Senhor dos Espíritos para proferirem acusações contra os habitantes da terra. Depois disso eu pedi ao anjo da paz que prosseguia comigo para explicar tudo o que estava escondido. Eu disse-lhe: quem são aqueles que eu havia visto nos quatro lados e que palavras eram aquelas que eu havia ouvido e escrito? Ele respondeu: o primeiro é o misericordioso, o paciente, o
santo Micael. O segundo é aquele que preside sobre todo o sofrimento e toda a aflição dos filhos dos homens, o santo Rafael. O terceiro, qual preside sobre tudo o que é poderoso, é Gabriel. O quarto, o qual preside sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, é Fanuel. Estes são os 4 anjos do Altíssimo Elohim e suas 4 vozes, as quais naquele momento eu ouvi. Capítulo 40. Depois disso, eu ouvi os segredos do céu e do paraíso, de acordo com suas divisões e das ações humanas, enquanto eles pesavam-nas em balanças. Vi as habitações dos eleitos e as habitações dos santos, e ali meus olhos viram todos os pecadores que haviam negado o Senhor da Kivud, e como eles foram expelidos dali e arrastados para fora. Como eles estiveram ali, nenhuma punição procedeu contra eles vinda do Senhor dos Espíritos. Ali também meus olhos viram os segredos do raio e do trovão, e os segredos dos ventos, como eles são distribuídos quando eles sopram sobre a terra. O segredo dos ventos, do orvalho e das nuvens. Ali eu vi o lugar de onde eles saem e tornam-se saturados com o pó da terra. Ali eu vi os receptáculos de madeira, nos quais os ventos são separados, o receptáculo do granizo, o receptáculo da neve, o receptáculo das nuvens e a própria nuvem, a qual continuava sobre a terra antes da criação do mundo. Eu vi também os receptáculos da lua, onde elas vêm, para onde elas vão, seus gloriosos retornos e como uma se torna mais esplêndida do que a outra. Eu marquei seu rico progresso, seu imutável progresso, sua divisão, e não diminuído o progresso, sua observância de uma fidelidade mútua por um juramento estável, seu procedimento diante do sol e sua aderência ao caminho que lhes foi distribuído. Em obediência ao comando do Senhor dos Espíritos, potente é o seu nome para sempre e sempre. Depois eu vi que o caminho da lua, tanto oculto quanto manifesto, e também o progresso dessa trajetória, foram completados dia a dia e à noite, enquanto cada uma, junto com a outra, olhou para o Senhor dos Espíritos, magnificando-o e exaltando-o sem cessar, já que exaltá-lo para eles é repouso, pois no sol há uma frequente alteração para a bênção e para a maldição. O curso do caminho da lua para com os retos é luz, mas para os pecadores é escuridão. No nome do Senhor dos Espíritos, o qual criou uma divisão entre luz e escuridão, e separando os espíritos dos homens, fortalecendo os espíritos dos justos, em nome de sua própria retidão. O anjo não previne isto, nem ele é dotado de poder para preveni-lo. Pois o juiz vê a todos e julga-os a todos na própria presença deles. Capítulo 41. A sabedoria não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar. Sua habitação, portanto, está no céu. A sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens, mas ela não obteve habitação. A sabedoria retornou ao seu lugar e assentou-se no meio dos anjos, mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, a qual de má vontade encontrou uma habitação e residiu entre eles como chuva no deserto e como o orvalho na terra seca. Capítulo 42. Eu vi outro esplendor e as estrelas do céu,
Eu observei que ele chamou-as todas por seus respectivos nomes e que elas ouviram. Vi que ele pesou-as numa justa balança por sua luz e amplitude de seus lugares, o dia de seu aparecimento e suas conversões. Esplendor produziu esplendor, e sua conversão foi o número dos anjos e dos fiéis. Então, eu perguntei ao anjo que prosseguia comigo, e ele explicou-me coisas secretas, as quais eram seus nomes. Ele respondeu: O Senhor dos Espíritos mostrou a ti uma similaridade disto. Eles são nomes dos justos que habitaram na terra, os quais acreditam no nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. Capítulo 43. Outra coisa também vi com respeito ao esplendor, que ele sobe por causa das estrelas e torna-se esplendor, sendo incapaz de abandoná-las. Capítulo 44. A segunda parábola, a respeito daqueles que negam o nome da habitação dos santos e do Senhor dos Espíritos. Aos céus eles não ascenderão, nem virão sobre a terra. Esta será a porção dos pecadores que negam o nome do Senhor dos Espíritos e que estão assim reservados para o dia da punição e da aflição. Naquele dia, o eleito se assentará sobre um trono de Kevod e escolherá suas condições e suas incontáveis habitações, enquanto seus espíritos neles serão fortalecidos quando eles virem meu eleito, pois esses fugiram por proteção para meu santo e glorioso nome. Naquele dia eu farei com que meu eleito habite no meio deles. Mudarei a face do céu, o abençoarei e o iluminarei para sempre. Eu também mudarei a face da terra e abençoarei, e farei com que aqueles a quem elegi habitem sobre ela. Mas aqueles que cometeram pecado e iniquidade não habitarão nela, pois eu marquei seus procedimentos. Meus justos eu satisfarei com paz, colocando-os diante de mim, mas a condenação dos pecadores se aproximará para que eu possa destruí-los da face da terra. Capítulo 45. Ali eu vi o ancião de dias, cuja cabeça era igual a branca lã, e com ele outro cujo semblante assemelhava-se àquele do homem. Seu semblante era cheio de hesed, igual àquele dos santos anjos. Então eu inquiri dos anjos que estavam comigo e que me mostravam toda coisa secreta concernente a este filho do homem, o qual foi, de onde ele era e por que ele acompanhou o ancião de dias. Ele respondeu-me e disse: Este é o filho do homem, ao qual a justiça pertence, com o qual a retidão tem habitado, e o qual revelou todos os tesouros do que é escondido, pois o Senhor dos Espíritos o tem escolhido, e sua porção tem excedido a tudo diante do Senhor dos Espíritos, em eterna ascensão. Este filho do homem que tu vês levantará reis e poderosos de seus lugares de habitação, e os poderosos de seus tronos soltará as rédeas do poderoso, e quebrará em pedaços os dentes dos pecadores. Ele lançará reis dos seus tronos e de seus domínios, porque eles não o exaltaram, o louvaram, nem se humilham diante dele, pelo qual seus reinos lhes foram dados. Igualmente o semblante do poderoso ele lançará abaixo, enchendo-os de confusão.
Escura será sua habitação, e vermes serão sua cama. Deste seu leito eles não esperam levantar-se novamente, porque eles não exaltam o nome do Senhor dos Espíritos. Eles condenarão as estrelas do céu, elevaram suas mãos contra o Altíssimo, caminham e habitam sobre a terra, exibindo todos os seus atos de iniquidade, mesmo as suas obras de iniquidade. Sua força estará em suas riquezas, e sua fé nos bens que tem formado com as próprias mãos. Eles negaram o nome do Senhor dos Espíritos e o expulsaram de seus templos, nos quais eles se reúnem, e com ele o fiel, o qual sofre em nome do Senhor dos Espíritos. Capítulo 46. Naquele dia, a oração dos santos e dos justos e o sangue dos íntegros ascenderá da terra até a presença do Senhor dos Espíritos. Naquele dia, os santos se reunirão, os quais habitam nos céus, e com vozes unidas de petição, súplica, oração, louvor e bênção ao nome do Senhor dos Espíritos, por conta do sangue dos justos que tem sido derramado, para que a oração dos justos não seja descontinuada diante do Senhor dos Espíritos, para que por ele se execute julgamento e para que sua paciência possa perdurar para sempre. Naquele tempo eu ouvi o ancião de dias, enquanto ele se assentava sobre o trono da sua quivute, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença, e enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor e diante dele. Então os corações dos santos estavam cheios de alegria por causa da consumação da justiça que havia chegado. A súplica dos santos foi ouvida e o sangue dos justos apreciado pelo Senhor dos Espíritos. Capítulo 47. Naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, a qual nunca falha, envolta em muitas fontes de sabedoria. Delas todos os sedentos beberam, e foram cheios de sabedoria, tendo sua habitação com os retos, eleitos e santos. Naquela hora o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor dos Espíritos, e seu nome na presença do Ancião de Dias. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos e santos se encostarem sem falhar, e ele será a luz das nações. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele, o abençoarão e glorificarão e cantarão orações ao nome do Senhor dos Espíritos. Portanto, o eleito e escondido substituiu em sua presença, antes que o mundo fosse formado, e para sempre. Na sua presença ele existiu e revelou aos santos e aos justos a sabedoria do Senhor dos Espíritos, pois ele preservou o lugar dos retos, porque eles iraram e rejeitaram este mundo de iniquidade e detestaram todas as suas obras e caminhos, no nome do Senhor dos Espíritos, pois em seu nome eles serão preservados, e sua será a vida. Naqueles dias os reis da terra e os homens poderosos, os quais ganharam o mundo por suas realizações, se tornarão humildes em seus semblantes, pois no dia de sua ansiedade e angústia, suas almas não serão salvas, e eles estarão em sujeição daquele a quem eu escolhi. Eu os lançarei como palha ao fogo e como chumbo na água. Assim eles queimarão na presença dos justos e afundarão na presença dos santos. Nem a 10ª parte deles será encontrada. Mas, no dia da tribulação,
o mundo ganhará tranquilidade. Em sua presença eles falharam, e não serão levantados novamente, nem haverá alguém para tomá-los por suas mãos e levantá-los, pois eles negaram o Senhor dos Espíritos e seu Messias. O nome do Senhor será abençoado. Capítulo 48. Sabedoria verteu como água e Quevod não falta diante dele, para sempre e sempre, pois potente é ele em todos os segredos de retidão. Mas a iniquidade passa como uma sombra e não possui uma estação fixa, pois o eleito permanece diante do Senhor dos Espíritos, e sua Quevod é para sempre e sempre, e seu poder de geração em geração. Com ele habitam os espíritos da sabedoria intelectual, o espírito da instrução e do poder e o espírito dos que dormem em retidão. Ele julgará todas as coisas secretas. Ele julgará coisas secretas. Ninguém será capaz de pronunciar uma única palavra diante dele, pois o eleito está na presença do Senhor dos Espíritos, de acordo com seu próprio prazer. Capítulo 49. Naqueles dias os santos e os escolhidos sofrerão uma mudança. A luz do dia descansará sobre eles, e o esplendor e a quevode dos santos será transformada. Naquele dia de tribulação, o mal será amontoado sobre os pecadores, mas os justos triunfarão no nome do Senhor dos Espíritos. Outros serão levados a ver que devem arrepender-se e desistir das obras das suas mãos, e que a quevode não os espera na presença do Senhor dos Espíritos, já que por seu nome eles podem ser salvos. O Senhor dos Espíritos terá compaixão deles, pois grande é a sua misericórdia, e a justiça está em seu julgamento. Na presença de sua quevode, em seu julgamento, a iniquidade não permanecerá. Aquele que não se arrepende, esse perecerá na sua presença. Daqui em diante, eu não terei misericórdia deles, diz o Senhor dos Espíritos. Capítulo 50. Naqueles dias, a terra entregará de seu ventre, e o Sheol entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. Ele selecionará os justos e santos dentre eles, pois o dia de sua salvação se tem aproximado. E naqueles dias o eleito se assentará sobre o seu trono, enquanto todo o segredo de sabedoria intelectual procederá da sua boca, pois o Senhor dos Espíritos lhe concedeu e glorificou. Naqueles dias, as montanhas saltarão como as rãs e os montes pularão como jovens ovelhas, saciadas com leite, e todos os justos se tornarão iguais aos anjos no céu. Seu semblante se iluminará de alegria, pois naqueles dias o eleito será exaltado. A terra se regozijará, os justos habitarão nela e a possuirão.